Muito bem, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a sua bênção, a sua presença nesta aula de workshop, que está organizada aí pela Escola Dominical da nossa igreja, Ministério São Bernardo do Campo. E o Senhor nos privilegiou com a palestra desse workshop. E eu estou muito feliz, muito alegre por ser um dos nomes escolhidos para palestrar com vocês, ministrar a vocês a palavra do Senhor. E nós vamos então pedir a Deus que seja conosco. Percebe aí que quando Deus tem muita coisa boa para a gente, já parece tanto embaraçozinho, aí já veio um embaraço técnico aí, mas que Deus nos ajude, que tudo concorra para a glória do seu nome, amém? Isso aqui é o melhor. Feche os seus olhos e falemos com Deus. Pai amado, Deus bendito, no nome santo do teu Filho Jesus, Senhor, nós estamos aqui na tua presença agora, Pai, porque a tua presença é garantia de alegria, de comunhão, de paz, de fé, de confiança, e é na tua presença, Pai, é na tua presença que nós ministraremos agora essa temática de tão grande importância para a vida de cada um de nós que aqui estamos, Senhor. Mormente em se tratando dessa faixa etária tão importante na tua casa, na tua igreja, na escola dominical, que é a faixa etária que trabalha com jovens, ó Deus. Abençoe cada um de nós, abrindo nossa mente, compreensão, ó Deus, o nosso intelecto, a nossa alma. É em nome de Jesus que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Muito bem, amados. No material de apoio, essa aula está a partir da página 60, para nós termos aí alguma diretriz didática. Na página 60 nós temos um texto elaborado pelo pastor Fernando Tavares, um texto muito sábio que eu transformei em alguns pontos importantes para nós meditarmos nesta fala, nesta ministração. O nosso tema, como vocês podem ver aí na página 60, é qual mesmo? Só para a gente acordar dessa tarde quente, o que diz aí no tema? A aula como instrumento de formação doutrinária e identidade do jovem cristão. Glória a Deus. Isso mesmo. A aula como instrumento de formação doutrinária, amados, e identidade do jovem cristão. Eu tomo como texto base aqui, para a nossa ministração, o livro de Mateus, capítulo 28. Abra aí a sua Bíblia. E vamos ler esse texto para discorrermos alguns pontos dentro desse tema. Ministrar uma sala de crentes, de cristãos, de servos de Deus, é tão bom. A compreensão de cada coisa que o professor solicita, ela flui de forma tão forte, tão maravilhosa. Eu digo isso porque eu sou professor também secular, queridos. Mas quando você está dentro de uma sala mista, que não é todo mundo cristão, parte dela apenas o é, ou às vezes quase ninguém é, bem mais difícil de comunicar, por muito que você tenha pedagogia, didática. Mas quando se dá uma aula para uma sala seleta desse jeito, é maravilhoso. Eu fico muito feliz pela oportunidade de estar com vocês aqui. Mais uma vez, é mais uma oportunidade no meu ministério. Então, confira aí comigo, por favor, os versículos 19 e o 20. Vamos ler 19 e 20. No material de apoio também tem esse texto. Mas vamos conferir aqui. Diz assim, portanto, ide e ensinai. Ide fazer o quê? Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as, fazendo o quê? Note que o verbo ele aparece aqui em duas formas. Aparece conjugado, flexionado, ide, ensinai. Ele está aqui
na segunda pessoa do modo imperativo. E quando nós vamos para o verso 20, nós vamos encontrar o verbo no gerúndio. O que é esse tal de gerúndio na nossa maravilhosa língua portuguesa? Ele dá a ideia de uma ação contínua. Uma ação contínua. Olha como o Espírito Santo é sábio, irmãos. Eu aproveito cada mínimo detalhe da Bíblia, porque eu sei que Deus, Ele fala e Ele quer falar através de cada mínimo detalhe. E olha que nós não estamos nem com uma Bíblia original em mãos, nós estamos explorando aqui a nossa Bíblia já traduzida. Mas eu creio que, sendo ela a infalível, a inerrante, a insofismável palavra de Deus, pode ser traduzida mesmo para a minha língua. Ela tem muito a falar comigo em cada detalhe. Amém? Os irmãos creem assim? Então, no verso 20, já está no gerúndio, ensinando. Ação contínua. Ensinando. Não pode parar de ensinar. Não pode renunciar essa grande missão. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco. Olha que promessa linda. Promessa linda está aqui, ó. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É como se Jesus estivesse dizendo assim, ó, vocês não podem desistir de ensinar, vocês precisam saber o que se irá ensinar, porque está aqui. Está aqui, ó, ensinando o quê? Ora, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí ele termina com como ensinar. Não tem outra forma senão sob a orientação do próprio Jesus pelo seu Espírito. É Ele mesmo quem vai nos ajudar, nos orientar. É Ele que é o pedagogo por excelência. É Ele que é o didata por excelência. E aí nós nos colocamos diante de uma promessa dessa, olha que coisa gloriosa. Quem de nós aqui jamais desistiríamos de ensinar esse ministério tão glorioso que Deus nos deu? Jamais, queridos. Quem que está conosco no ministério do ensino? Que prometeu com suas próprias palavras? Jesus. Jesus é com você nesse ministério glorioso que Ele te deu. Eis que estou convosco todos os dias. E Jesus faz questão ainda de dizer, não vou deixar vocês em nenhum momento. Então, obviamente, muito menos naquele momento em que você está ministrando a sua aula. Agora, nós estamos tratando nessa palestra de workshop aqui, de ensino para jovens. Então nós temos um foco específico aqui, ensino para jovens. E eu quero explorar da melhor forma esse texto do pastor Fernando. Eu o transformei em tópicos e subtópicos para ficar melhor para a nossa memória, para a nossa mente. Para nós compreendermos algumas coisas importantes aqui, queridos. Pode ser que no desenrolar da ministração eu peça para vocês lerem alguns parágrafos. Então fique atento ao material de apoio. Mas muito bem, o que nós temos aqui como introdução da nossa ministração? Ora, amados, nós temos aqui que a proposta do tema é falar sobre a aula para jovens, primeiramente como um instrumento de formação doutrinária. Instrumento de formação doutrinária. É uma coisa importante para se pensar, porque a igreja, especialmente a igreja Assembleia de Deus, ou se quisermos generalizar mais, as igrejas do pentecostalismo, todas as igrejas pentecostais, elas pensaram, e vai que alguns ainda pensam até hoje, por um longo tempo, sobre o conceito de doutrina. Então, o conceito de doutrina na igreja, Assembleia de Deus, Deus é amor, essas igrejas mais tradicionais que são pentecostais, ela tinha uma ligação muito direta com a ética e a estética. Agora, se nós consultarmos, conferirmos, analisarmos, examinarmos a Bíblia, nós achamos ensinamentos sobre a ética na Bíblia? Evidentemente, está recheada, do Gênesis ao Apocalipse. Mas a ética que esses líderes tradicionais, mais antigos, defendiam, era o tipo da roupa, o tipo do cabelo, como o homem deveria se comportar física e esteticamente.
Estão entendendo? Então isso foi tido por muito tempo como a doutrina. A gente não pode fazer essa mistura. Essas questões éticas e estéticas muito ligadas ao físico, à indumentária, à presença, à aparência da pessoa, é importante para a igreja, sim. Mas são usos e costumes. Cada líder, cada pastor pentecostal, que são os mais tradicionais, são os pentecostais, os nossos pastores, não é? Eles costumavam chamar de doutrina. E não fazia nenhuma diferença entre a doutrina e o uso e costume. Eu devo dizer para os irmãos que a doutrina ela pode estar para o uso e costume, porque a doutrina é a Bíblia, é o texto genuíno. Quando você fala, por exemplo, arrebatamento da igreja, isso é doutrina. Doutrina. Quando você fala batismo com o Espírito Santo, vamos pensar em nós pentecostais, doutrina. Por quê? Por muito que os irmãos históricos, as igrejas históricas não queiram, mas o batismo com o Espírito Santo não está dentro de um cessacionismo, ele não é cessacionista, ele é continuista. Então nós cremos nessa doutrina. Aí sim, como nós vamos achar respaldo escriturístico, base bíblica, aí é doutrina. Doutrina. E por que falar em um workshop, pastor Amaro, onde se instrui sobre aulas para jovens, sobre isso? É interessante falar sobre isso porque às vezes ainda paira na cabeça de alguns dos nossos jovens essa ideia da ética ou da estética, do físico, da aparência, como a doutrina. Ela é importante, mas ela está dentro da doutrina, ela não é a doutrina. Percebe? Ela está dentro. Então note bem, queridos, o nosso tema ele fala de um ensino para jovens, como que eu vou apresentar a minha aula, como que eu vou fazer com que a minha aula seja um instrumento de formação doutrinária. Isso é uma bênção, porque não existe lugar melhor para se falar de doutrina do que a escola dominical. A escola dominical é o melhor lugar para falar de doutrina, porque é onde nós vamos falar das doutrinas das coisas futuras, das doutrinas da vida cristã, né? das doutrinas relacionadas aos mais variados temas, as mais variadas temáticas, mas coisas que nós vamos extrair lá diretamente da Bíblia. Não existe lugar melhor do que a EBD. Mas tem outra coisa aqui que é bom apresentar na introdução para vocês entenderem o desenrolar do raciocínio, que é também um instrumento, a aula ela precisa ser um instrumento também de identidade do jovem. De identidade do jovem. Ou seja, como que o jovem se identifica, com que perfil ele se apresenta para a sociedade como jovem cristão. Sabe quem que pode fazer isso? Contribuir muito para isso com os nossos jovens na igreja? A aula da IBD. A aula da IBD ela é uma grande responsável por criar, formar esse perfil no nosso jovem, essa identidade de jovem cristão. É a aula. E aí eu volto novamente a bater na tecla do pentecostalismo, que nós amamos e gostamos. Ser batizado com o Espírito Santo, receber os dons espirituais, é uma bênção para nós, mas é também, vale lembrar, eu falei na ministração da quinta, não sei se estavam todos lá, é bom lembrar também que todos aqueles extremismos, aqueles grandes extremismos que são confundidos com identidade, eles surgem entre nós. Eu não quero dizer entre nós necessariamente o Ministério de São Bernardo, mas entre nós pentecostais, que acreditamos no pentecostalismo. Surge entre nós. Então, você vê aquele jovem, eu cansei de ver no meu ministério, desde a minha chamada para Cristo, que foi no mês de novembro de 1979, foi no dia da proclamação da República. Deus foi tão bom para mim, para eu não esquecer, foi uma data marcante, era um 15 de novembro. Eu vou à igreja, aceito Jesus como Salvador, entre 15 e 16 anos de idade, nunca mais abandonei o meu Jesus, e aceitei a Jesus onde? Exatamente em um meu pentecostal. Um ano depois eu estava liderando jovens na igreja. Olha, graças a líderes que trabalharam comigo com muito amor. Porque se eu aceito Jesus, fico lá num canto, ninguém liga para mim, ninguém me visita, ninguém me dirige um ensino específico
para a minha juventude, quem sabe eu não estivesse aqui. Essa é a grande verdade. Mas o Senhor cuidou de mim de forma direta e de forma indireta por meio dos seus servos. Teve alguém que me ministrou aulas que eu jamais esquecerei. Aí logo fui para o ministério, fui ao diaconato solteiro. E acompanhando os jovens, e vendo o que ocorre com os jovens na igreja. E vi, de forma que amarga a minha alma, muitos jovens que eram tremendamente fervorosos, e é um sinalzinho que eu não gosto, que eu acho que ele não existe, é o entre aspas, né? Tem gente que gosta de fazer com o dedo assim. Acho que não precisa disso. Mas muito fervorosos, e hoje não estão na igreja. E eles morreram sem Cristo. E eles morreram desviados. Mas nos nossos congressos, nos nossos movimentos pentecostais, meu Deus, sai da frente. Você viu como há uma confusão? O pentecostalismo corre muito esse risco. As igrejas pentecostais são as mais cheias, graças a Deus, Deus é bom. São as mais cheias hoje. Não tem para os nossos amados irmãos, com muito respeito, históricos, não tem. Por muito que uma igreja histórica seja cheia, abençoada, alegre, dinâmica, os pentecostais saem na frente. Mas é preciso ter muito cuidado com essa seletividade, sabe? A identidade do jovem, como que ele se identifica doutrinariamente falando, biblicamente falando? Então, irmãos, é uma coisa que está muito sob nossa responsabilidade, nós que trabalhamos com jovens na escola dominical. A minha aula ela tem que ser instrumento dessa identificação. Então, eu trago aqui primeiramente, o que nós temos aqui primeiramente? É preciso, em primeiro lugar, aprimorar. É preciso aprimorar. Eu vou usar isso como primeiro tópico. Se você quiser anotar, coloca aí número 1. É preciso aprimorar. Nunca pensemos, amados e queridos, que já estamos bons, que já estamos prontos. Não. Pastora Mara, em termos de classe de jovens na EBD, em termos de professor de jovens, já estou ensinado, matriculado, amadurecido na escola de Deus, não preciso de mais nada. Precisamos, queridos. Aprimorar nunca é demais. É até que cheguemos à estatura de varão perfeito, ao nível de Cristo. Mas é até que todos cheguem, como dizia ontem o pastor que ministrou a nós ontem à noite, uma das plenárias lá no templo. Até que todos cheguem, então isso vai demorar um pouco. Só o arrebatamento garante a nós essa plenitude. Só o arrebatamento garante a nós a plenitude da perfeição. Sem ele não terá perfeição. Então, enquanto estivermos aqui, aprimorar nunca é demais. Primeiro, é preciso aprimorar. Repita isso. É preciso aprimorar. Agora, amados, para se aprimorar, como professor da escola dominical, a gente precisa atentar para 3 coisas importantes. Guarde bem isso. Nisso a técnica nos ajudaria muito, mas infelizmente não deu. 3 coisas importantes. Quais são elas, pastor? Qual o caminho a seguir para que eu possa aprimorar-me como professor de jovens? Como professor da escola dominical que trabalho com jovens. Primeiro, método de ensino. É preciso método de ensino. Sem método de ensino, nossa aula será monótona. Nossa aula não terá rumo. Nossa aula não passará de falar algumas coisas lá sobre aquele tema que eu li na minha revista. Cada vez que eu estudo um tema importante da minha revista de EBD, eu preciso escolher o método de ensino a utilizar. Vou falar mais detalhes sobre ele daqui a pouquinho. Mas vamos anotar logo as 3 coisas, depois a gente fala sobre cada uma. Segundo, é preciso técnica de ensino. Muita gente até que aprimora as metodologias, o método, mas não usa a técnica, despreza a técnica. Sua aula ficará sem vida ou com meia vida. O contrário também é verdadeiro. Tem gente que preocupa muito com a técnica, mas não com o método de ensino. Mas, pastor, o que é cada um? Calma, vamos anunciar os 3, daí a gente fala sobre cada um. Uma terceira coisa que eu preciso para ser
um ministro de jovens, um professor de jovens, que realmente consiga fazer aquilo que nós falamos na introdução, o ensino como forma doutrinária e como identidade do jovem, eu preciso também de focar a qualidade do ensino. Qualidade do ensino. Isso é importante porque às vezes pairam algumas confusões sobre o que é um ensino de qualidade, o que seria uma aula da EBD de qualidade. O que é essa qualidade? Vamos procurar entender isso agora, queridos. Vou falar um pouquinho sobre cada um. Veja, nosso tempo é exíguo, não posso ficar tanto tempo aqui, mas vou tentar aproveitar o máximo. Inclusive, eu estou com uma falha hoje, que eu estou 100 horas, e não quero... Roberto, você vai me falando aí qualquer coisa, tá? Boa, maravilha. Vamos lá. O que são métodos de ensino, queridos? Ora, os métodos, teoricamente mais famosos, teoricamente, tá? Segundo a pedagogia, segundo a didática, queridos, quais são os métodos mais famosos, mais conhecidos hoje? Tem um chamado método tradicional. Método tradicional. O que seria o método tradicional? É aquele em que o professor ele é um protagonista do ensino. Ele sabe tudo e ele vai transmitir ao seu aluno o conhecimento. Tradicional, mais utilizado hoje nas escolas seculares e nas escolas dominicais. Ele é, na verdade, um transmissor do conhecimento no método tradicional. Cabe a cada um de vocês ponderar quais são os prós e contras desse método tradicional. A maioria de nossas escolas seculares hoje usa o método tradicional. O que ele tem de eficácia, como dizia o pastor Caramuru ontem, e o que ele tem de ineficaz, o método tradicional? Olha outro muito famoso aqui, que todo mundo conhece ou utiliza. Há um método chamado construtivista. Pastor Amaro, o construtivista ele pode entrar para o contexto EBD, contexto cristão? Pode. Se você achar que ele seja útil, porque o que é ele? Ele é aquele em que o professor é apenas um mediador do conhecimento, ele não sabe tudo. Eu já devo adiantar para os irmãos que cada um desses que eu estou te apresentando aqui, eles têm pró e contra, tá? Eles têm eficaz e ineficaz. Eficiente e não eficiente. Cabe a nós, como professores, servos de Deus, e que Jesus prometeu estar conosco e nos dando sabedoria, filtrar tudo de bom de cada um deles, né? Para poder instruir da melhor forma os nossos jovens. O professor ele vai ser um mediador do conhecimento. Ele respeita o caminho que o aluno quer construir. Por exemplo, nesse caso aqui, quando eu falo essa expressão nesse conceito, respeita o caminho que o aluno quer construir para o conhecimento. Nisso o professor deve ter muito cuidado. Se você deixar o seu aluno tão à vontade para construir o que ele bem entender da aula que você está dando, o que vocês acham? Então é algo a ponderar com carinho. Mas aquela questão da aula participativa, de ouvir o pensamento do aluno, de com sabedoria e entendimento rebater alguma coisa que bate de frente com a verdade, é bom no construtivismo. O povo conhece muito, professores seculares e cristãos, o método socio-interacionista. É aquele em que o professor utiliza a interação social, ele usa o ambiente situacional para poder construir o conhecimento. Eu acho esse método socio-interacionista muito bom, porque as situações do mundo, tanto as negativas quanto as positivas, ensinam muito. Então, quando eu levo o meu aluno, especialmente jovens, irmãos, a pensar, a refletir durante a minha aula, na situação do momento, que tem uma relação direta com o tema que eu estou falando, isso é ótimo. Você traz o tema da aula para o momento atual, para a situação, para o que está ocorrendo no mundo, para o que está ocorrendo, às vezes até entre jovens. Isso elucida muito a temática, esclarece muito ao jovem a temática. Eu não vou falar dos autores aqui, porque não precisa a gente ficar falando deles. Muitos deles nem crentes são. São muito inteligentes pedagogicamente, mas não vamos falar deles aqui. Agora,
Partindo para um contexto mais cristão, mais entre nós aqui. Os mais conhecidos, na prática da sala de aula, nós poderíamos apresentar para vocês a exposição. A exposição é usada para ensinar até para professores passarem para os seus públicos, até mesmo em cursos de hermenêutica, em cursos de homilética, nós usamos muito a exposição. Costumamos apresentar muito para o nosso público o caso dos pregadores dos sermões expositivos. Quantos já ouviu falar essa palavra? Sermão expositivo. Sei que os irmãos são estudiosos e já ouviram falar disso. O sermão expositivo é nada mais, nada menos do que uma exposição. É uma exposição. A gente pode usar a exposição em sala de aula. É aquela em que a apresentação do conteúdo ele pode ser apenas verbal. Tem aluno tem professor, que apresenta uma aula e ele não escreve uma palavra na lousa. Ele não mostra um slide. Eu queria muito estar mostrando, a técnica não me permitiu, né? Ele não mostra nada, ele apenas fala aos seus alunos. Ele expõe a temática. Já tem aquele outro que é mais ilustrativo. Ele gosta de demonstrar, ele gosta de apresentar exemplos, gosta de anotar, gosta de dividir os seus assuntos em tópicos e subtópicos, detalhar, para que a pessoa compreenda melhor. Isso é uma exposição. O professor poderia chegar diante de uma sala de jovens, pastor Amaro, e dar uma aula expositiva? Pode, sem nenhum problema. É muito conhecida entre nós a aula expositiva, e que pode levar muito conhecimento, mediar, se você preferir aí o método do construtivismo, mediar muito conhecimento também para o seu aluno. Tem também um método que nós chamamos de independente. O que eu vou chamar de método independente de ensino, pastor Amaro, numa aula de escola dominical? Ora, amados, ele é aquele em que os estudantes eles podem aplicar os conhecimentos sem a interferência direta. O professor não precisa interferir. Eles vão fazer a aplicação desses conhecimentos. Agora, resta saber como. Não é ali falando, o irmão João, levanta aí, irmão João, e fala aí da sua parte, do seu entendimento sobre esse tema que eu acabei de expor. Quando nós falamos de independente nesse sentido de aplicar o conhecimento, não é só isso. Não é só ouvir o aluno. O professor ele vai tomar mais tempo com a sua aula. Não é à toa que Romanos capítulo 7 nos diz, se o seu ministério é ensinar, que haja dedicação ao ensino, irmãos. O professor ele vai ter que elaborar projetos, vai ter que orientar esses projetos e deixar o aluno se expressar e se expor por meio desses projetos. Projetos de pesquisa, um projeto com uma pesquisa de campo. O que eu quero elaborar e passar para o meu aluno dentro daquela temática? Para aquela semana. É uma ótima forma de você usar a independência do seu discípulo, a independência do seu aluno para aprender. Aí é verdade que você vai, diante da conferência, da correção, dessas buscas, dessas pesquisas, entender onde o seu aluno chegou. Isso é muito gratificante. E depois poder orientá-lo naquilo onde, quem sabe, ele está equivocado, naquilo no que, quem sabe, ele não entendeu bem, quem sabe desenvolveu de uma forma distorcida. É muito bom, mas é algo que vai tomar muito tempo do professor. Que haja dedicação ao ensino. Essa é a norma bíblica, não tem como fugir. Tem também um método que nós usamos muito, que é o método da elaboração. Eu gosto muito desse método. A aula elaborada. O método da elaboração é aquele em que a interação, queridos, entre professor e aluno, ela acontece com o objetivo de obter novos conhecimentos, novas habilidades e atitudes. É boa de se explorar. É boa de se explorar. Porque você pode, quem sabe, no seu contexto de sala de aula, descobrir jovens que estão ali, que são seus alunos, que poderia estar desempenhando algo muito melhor na obra de Deus, no reino de Deus. E eles estão ali, só junto com os outros mesmo. Glória a Deus que eles já estão ali, tudo bem.
mas poderia ser um instrumento de Deus. Se eu uso a metodologia da elaboração, eu vou interagir de tal modo com o meu aluno, de tal modo que eu conseguirei descobrir entre eles novos talentos, novos dons, novas habilidades, novas capacidades. E a igreja precisa muito disso, queridos irmãos. Precisa muito. E quando eu falo elaboração, é porque essa aula ela tem que ser mesmo muito bem elaborada. Muito bem elaborada. A interação que você quer praticar junto com os seus alunos, ela tem que ter um aspecto muito bem elaborado. Eu até coloquei aqui, como um subtópico dessa aula de elaboração, essa aula elaborada, por exemplo, o trabalho em grupo. Trabalho em grupo. A igreja ela prega muito a união, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós podemos muito bem, queridos, é claro que isso exige tempo e dedicação, mas podemos muito bem sair do mesmismo das nossas aulas, quem sabe expositivas, só sabemos dar a aula expositiva, e interagir mais com os nossos alunos, levá-los às formações de grupos para o debate de um tema. E aí, quando pensa que não, ou você descobrindo um escritor entre os seus alunos, ou você descobrindo ali um ótimo expositor da palavra, né? Ou você descobrindo ali um poeta, e por aí vai. Ou você descobrindo ali um pregador, um professor mesmo, um ensinador. Então o trabalho em grupo pode nos descortinar alguns talentos entre os jovens. Tudo isso aqui, queridos, que nós falamos são alguns dos métodos. É claro que existem muitos outros, mas esses são os principais, partindo dos pensamentos de teóricos seculares e vindo para o nosso contexto. É preciso ir para a sala de aula, sem dúvida, com algum método de ensino. Hoje eu vou dar uma aula mais expositiva. Não, hoje eu quero dar uma aula mais elaborada. Vou já preparar aqui o que eu quero passar para os meus grupos. Em vez de eu ficar falando lá na frente, escrevendo na lousa, apresentando slides, vou dar uma aula muito dinâmica hoje. Pronto, você vai dar uma aula bem elaborada, né? É um método elaborativo. Outra hora, o professor vai pensar, não, vou fazer o seguinte, eu vou sair do mesmismo aqui. Vou dar hoje uma aula muito independente, vou apresentar um projeto para que eu descubra o que os meus alunos pensam sobre esse assunto que ministrarei hoje. É evidentemente que o professor tem que ir muito pé no chão para esse tipo de ensinamento, ele tem que entender e saber com muita profundidade o tema que ele vai apresentar na aula. Vou dar lá uma aula de 30, 40 minutos, deixar que eles apresentar os temas para alguns projetinhos durante a semana, e na outra semana, antes da minha aula, eu vejo o que aconteceu nessa busca independente do conhecimento sobre o tema que eu apresentei. E por aí vai. É possível então mudar. Aliás, jovem, vocês sabem que jovem, especialmente essa juventude odierna, eles gostam muito de inovação, de coisas novas. Trazer novidade para a aula vai ser muito bom. Às vezes nós reclamamos por que a nossa sala está vazia. Não vem ninguém na minha aula, está difícil, sou professor de uma sala de jovens, professor Amaro, mas não está vindo ninguém, está vazia a sala, está muito desfalcada. Vamos criar metodologias inovadoras, né? Métodos inovadores, participativos, bem elaborados, para que os jovens possam desfrutar, usufruir essas inovações, que não são inovações no sentido negativo. A palavra inovação ela é tida meio que rejeitada por muitas pessoas na igreja. Inovar não faz mal, queridos. Novidade é uma coisa que Deus ama muito. O próprio Evangelho recebe o nome de boas novas. Quem sabe disso aí? Boas novas. Então Deus não tem nenhuma... ele não se posiciona contrariamente à nossa capacidade de inovar, de trazer coisas novas. Certo? E aí tem as técnicas. O que seriam as técnicas de ensino? Nós precisamos de métodos, mas eles sozinhos não resolvem. Eu preciso também utilizar algumas técnicas. O que seriam as técnicas? Sempre existem algumas dúvidas sobre as técnicas. Eu já assisti, por exemplo, um seminário em que
Era um professor muito bom que estava ministrando para a minha turma. Mas as técnicas, no entendimento dele, não passou dos auxílios. Por exemplo, como esse aqui, um auxílio audiovisual, né, um slide, um cartaz. Houve o tempo que a gente não tinha tanta tecnologia ao nosso favor, se usava tanto, né, o mural, o flanelógrafo. Eu sou professor do tempo do mimeógrafo, que tinha que mimeografar tudo, e das transparências. Colocava a transparência em cima do... Como que chamava? Retroprojetor. Né? Ele colocava em cima do retroprojetor e exibia lá a imagem do texto. Então, esse seminarista, ele foi muito para esse lado como técnica. Pode ser, né? Mas na verdade, isso aí é o grande suplemento, né? Na verdade, é a maneira como você vai aplicar a técnica. Ele não é a técnica em si. É mesmo, pastor? Sim, você vai entender agora. Note. O que seria, de fato, a técnica de ensino? Elas são muitas, queridos. Além daquelas que o professor pode criar, tem mais essa. Elas são muitas, além de outras que você mesmo pode criar. A técnica, ela pode ser fruto de uma criatividade. Bem, mas vamos lá entender mais claramente. É assim, a diferença dela para o método é que, enquanto o método pergunta como ensinar, qual é o caminho que eu vou seguir para ensinar, a técnica, ela responde a pergunta como aprender. É simples assim. Método pergunta e responde, né? Como ensinar. Técnica pergunta e responde como aprender. Essa é a grande diferença dos dois. Então, como que eu posso fazer, como que eu posso usufruir dessas técnicas? Elas podem ser divididas em técnicas práticas e técnicas teóricas. O fato de serem teóricas não deixam de ser técnicas. Esse é um fato curioso. E como assim? Vamos a alguma para os amados entenderem. Note. Quais que eu posso chamar de técnicas práticas? Você pode ir para a sala de aula lá com o método expositivo, da exposição. O primeiro que eu falei, ainda lembra? A memória está boa? Nós apresentamos agorinha, falamos, né, que eu não estou apresentando um método chamado exposição. Isso é método. Que técnica que eu posso usar no método expositivo? Ora, eu posso planejar a minha aula dizendo, eu estou meio sem tempo para fazer slide, montar uma série de slides, fazer cartazes, enfim, para levar para a minha aula, para explorar o audiovisual, como nós chamamos, né, nos métodos de ensino, nas metodologias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou planejar uma aula em forma de diálogo. Diálogo é uma técnica. O método é a exposição do tema, a explicação detalhada. E a técnica, para que o meu aluno entenda a minha exposição? O diálogo. Não vou falar sozinho. Hoje vou dar a minha aula conversando o tempo todo. Eu tenho lá o aluno Roberto, eu tenho lá o aluno José, a aluna Maria, e eu sei que eles gostam muito de participar. Hoje Deus, em nome de Jesus, vai me usar para construir um conhecimento por meio do diálogo. Hoje eu vou conversar. Vai ser uma aula aberta. Isso é técnica. Parece simples, né, irmãos? Mas é técnica. Você quer usar a técnica da pesquisa. Por exemplo, a elaboração é um método. Mas quando você diz, vamos fazer uma pesquisa de campo, uma entrevista entre os irmãos sobre esse tema, vamos, aí já é a técnica. Quantos estão entendendo? Já é a técnica. Ou seja, o método, ele fluirá pouco, ele surtirá pouco valor, poucos frutos, produzirá poucos frutos, se ele não for acompanhado de uma boa técnica. É preciso técnica de ensino. E tem muitas outras formas, o estudo de caso, o fórum, a reunião em grupos, que aí já seriam as técnicas de ensino, que você usa para poder deixar o seu tema o mais claro possível para o jovem. Porque na medida que eu deixar o tema o mais claro possível para o jovem, é que a minha aula vai ser esse instrumento que a gente falou na introdução, lembra? Instrumento de quê? De formação doutrinária e de que mais? De identidade do jovem, correto? Formação doutrinária e de identidade do jovem. O método e a técnica irá ajudar. Deixa eu ver aqui se tem mais para a prática. Vamos deixar só essas como exemplo. Diálogo, pesquisa, fórum, estudo de caso, formação de grupos, etc, etc.
Pastor, você disse que a técnica pode ser até teórica. Sim. Aquelas lá são práticas porque você vai lidar diretamente com o material. Ou o material humano ou o material prático. Vamos imaginar uma pesquisa, que foi uma das que eu coloquei como técnica. Tem que ir a campo. Você tem que estar muito perto do seu aluno. Essa aí é prática, não tem como chamar essa técnica de teórica. Ela só funciona via prática, via mãos à obra, entendeu? Nesse sentido que eu estou dizendo. Agora, ela pode ter um caráter teórico quando, dentro da minha própria aula, eu uso algumas técnicas para deixar clara a minha exposição. Como seria, pastor? Simples, ó. Por exemplo, você quer que o tema que você está expondo para os seus jovens, para a sua sala, fique ali gravado. É claro que quem ajuda nisso é o Espírito Santo. Nós sabemos, querido, e nós cremos que Jesus está conosco para nos ajudar no ministério do ensino. Mas o pastor Caramuru falou uma coisa muito importante hoje. Deus não é o professor da sua sala. Jesus não é o professor da sua sala. O professor da sua sala é você. O Senhor te deu essa missão. Então eu não posso ficar me eximindo com muito espiritualismo, né, muita espiritualidade e querendo deixar as coisas por conta de Deus. Não. Eu tenho que me virar. Então veja bem, eu quero que nesse tema dessa manhã, deste dia, os meus alunos, os jovens, gravem o máximo possível de tudo que eu falar. Eu quero gravação mesmo, lá na cabecinha deles, porque é dali que vai descer para o coração. Ótimo. Que técnica que eu vou usar para essa aula, que eu propus no meu coração gravar o máximo possível, memorizar o máximo possível? Tem muitos, queridos. Vamos pensar aqui, por exemplo, no famoso mapa mental. Todo mundo aqui conhece um mapa mental? Alguns conhecem, ó. É uma técnica. O que é o mapa mental? Eu pego o assunto central, coloco ele lá no meio da lousa, ou já trago elaborado em um slide, né? E vou colocando tudo que divergir daquela ideia central, colocando em forma de setinhas. Vou pondo, vou puxando, sabe? Para o meu aluno entender o que é aquilo, o que é aquele núcleo de conhecimento, e tantas outras coisas que me ajudam a lembrar aquele conhecimento e não esquecer mais. Os professores ultimamente chamam essa técnica de mapa mental, muito utilizada essa técnica. Você vai ouvir alguns erradamente chamando de método. O método de ensino que o professor usa é o mapa mental. O mapa não é um método, o mapa ele é a técnica que o professor vai usar. Certo? É a técnica. Quem sabe ele está usando lá um método exposicional, ele está expondo só a sua aula, né? Mas ele quer usar essa técnica. Os diagramas ajudam muito. Eu disse para você que o professor, amados, além das técnicas já existentes, algumas que você pode pesquisar e encontrar, pois eu gostei daquela aula do pastor Amaro lá na oficina, eu vou pesquisar outras técnicas. Ótimo, vá em frente, você vai achar muitas. Sites de pastores, professores de EBD, professores de teologia, exporão, se você entrar nesse tema na internet, inúmeras técnicas maravilhosas que você pode aprender para colocar em prática na sua aula. Muito bem. Você pode usar essas técnicas aqui, ó. Mas, dependendo da situação e do momento, você pode criar uma técnica. Deus é tão bom para nós que às vezes Ele nos instrui assim, de última hora. Por exemplo, outro dia o aluno me perguntou, a gente entrou um pouco na esfera de liderança, e ele fez uma pergunta sobre, mais ou menos, liderança eficaz na igreja, eficiente mesmo, que agradasse a Deus, que equivalesse àquilo que Deus quer para uma liderança na igreja. Assunto muito sério, né, irmãos? Muito sério. Falei, Jesus. Então me veio em mente o quê? O princípio do diagrama. Acho que o diagrama ajudará a memória do meu aluno. Então comecei a construir um diagrama partindo de alguns conhecimentos de liderança que a gente tem, como eu dou também muitos estudos para liderança, que é, vocês sabem que o topo de uma liderança, o topo da pirâmide é o plano estratégico. Eu falei, opa, eu vou partir do plano estratégico. Olha, mas o que precisa? O primeiro colocar para vocês como que se lidera de fato. E coloquei o plano estratégico, depois vem um plano intermediário,
E depois vem um plano operacional. Vamos transformar isso em gente. Opa! Quando a gente transforma essa didática aqui que eu acabei de falar em pessoas, em material humano, aí dá serviço. Aí a gente vai ver a eficiência. Como funciona? Vamos pensar em primeiro lugar aqui. Como funcionaria? Isso eu explicando para o meu aluno. O planejamento estratégico. O planejamento estratégico é o topo de uma liderança. Se você pensar em jovens, o planejamento estratégico estaria no coordenador de jovens, no presidente, no líder ou no diretor, cada igreja chama de um nome, de jovens. Ali estaria o planejamento estratégico. Ele e toda a sua cúpula. O seu vice-coordenador de jovens, o secretário dos jovens, o tesoureiro dos jovens, começaria dali. Mas quando isso se estendesse para um plano intermediário, não é? Para um plano intermediário, aí já iria trazer outras pessoas de peso para perto de si. Para aquele planejamento. Vamos chamar esse planejamento de anual. Estratégia, intermediário, operacional. Vamos chamá-lo de anual. Vamos pensar em um ano só. Tá. Mas essa segunda grande equipe de pessoas de peso, e isso eu estava construindo num diagrama, viu, irmãos? Colocando nomes. Coloquei um quadrado aqui em cima, coloquei planejamento estratégico, coloquei o nome de uma pessoa, líder dos jovens, por exemplo, e fui puxando aquilo ali. Fui puxando, tanto que aquilo geraria. Isso aqui você sabe que nós costumamos chamar de diagrama ou organograma. Organograma é um termo também muito acertado. E eu tive que elaborar aquilo ali, eu não tinha preparado aquilo para a aula. Então, note que num dado momento, você vai ter que criar alguma coisa para poder elucidar a mente dos seus jovens. Aquela segunda equipe, então, desse plano intermediário, vai precisar muito do operacional, que é aqueles que vão à luta mesmo. Esse plano intermediário aqui, quem sabe são os responsáveis pelos relatórios, pelas atas, né, pelas programações escritas, por tudo que vai ter que ser feito no computador. Não sei, vamos imaginar assim. É um plano que ele precisa acontecer para a gente saber como ele vai acontecer. Surgiu de última hora o organograma, como isso me ajudou ali na aula. Diagramas, organogramas, isso são técnicas. Gráficos. Tem hora que levamos os gráficos para a nossa aula, para não aprender um determinado assunto. Outra hora trabalhamos com as cores, até cores são técnicas, irmãos. Cores são técnicas, pasmem vocês, mas são técnicas de dar uma aula, que o diga professores de criança. Nós estamos tendo oficina para crianças aqui também. Como as cores falam e ajudam as crianças a entenderem um determinado tema. A cor branca, a cor vermelha, a vermelha do sangue de Jesus, a branca da pureza, não é verdade? O amarelo do ouro, e por aí vai. São coisas que ajudam a memória da nossa criança. Ajuda também a do adulto. Ajuda. Até porque os especialistas dizem que tem pessoas que o seu guia de aprendizagem é a visão. Aquelas pessoas que têm como guia de aprendizagem a visão, eles precisam ver muito. Eu gosto muito de dar minhas aulas mostrando. Nem que seja o meu roteiro de aula, eu gosto de mostrar para o aluno, para ele acompanhar junto comigo. Importante, tem gente que aprende pelos olhos, pela visão. Tem gente que é visual. Tem pessoas que são mais auditivas. É tremenda a forma dela aprender pela audição. Agora imagine você o poder que há no audiovisual, então, não é? Quando a gente une os dois. Isso é bom para jovens, é importante em uma oficina de jovens a gente está aprendendo isso, queridos. Sabe, ajuda muito o jovem, o audiovisual. Cores. E também quando você vai apresentar só o seu texto. Pastor, não tive muita criatividade, estava com pressa, mas pelo menos levei a minha aula, meu roteiro de aula para a sala. Tem uma coisa muito importante, queridos, que o diga aí os formandos em curso superior, que é exigido de forma muito profunda nos acadêmicos, né, que estão terminando seus cursos superiores, que é a metodologia científica. Em termos de teologia, de curso teológico, nós, pastores, ao ensinarmos a forma de montar o seu texto, de planejar a sua aula, é bem mais simplificada. E isso ajuda a compreensão, porque tem pessoas que não conseguem, por exemplo, separar o ponto do subponto, ou tópico do subtópico.
E quando eu preciso de um subtópico do subtópico? Certo? É interessante aquela numeração lá, por muito que ela pareça simples, o aluno vai entendendo o que está dentro do quê. Então, se eu tenho como tema lá, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Vamos supor que isso aqui seja um tópico principal. É importante que ele seja numerado lá, pode até ser o número 1 em arábico, ou pode ser o número 1 em algarismo romano. Se for em algarismo romano, melhor, porque quando eu for para um subtópico daquele tópico, eu já posso pôr o arábico, já vai diferenciar, já faz a diferença. Importante. Pastor, acontece que dentro desse subtópico número 1 em arábico, que está dentro do tema em algarismo romano, ele vai ter algumas outras especificações. Ótimo, aí você já usa o 1.1. Pastor, mas o meu 1.1 está ficando muito grande, o que eu faço? Porque eu estou tendo muitos assuntos dentro do outro. Começa a usar as letras do alfabeto. Ainda tem as letras maiúsculas, ainda tem as letras minúsculas. Essa montagem do fio da aula, ela é importante. Está dentro também das técnicas. Nós estamos falando de técnicas, queridos. O jovem, amados, eles precisam muito disso. Fazem eles sentirem mais gosto pela aula, gostarem mais da aula. E por último, eu abordo aqui com os irmãos a qualidade do ensino, não é? O que eu quero falar nessa qualidade do ensino aqui? Além de uma boa escolha do método de ensino e da técnica do ensino, é necessário buscar também qualidade para esse ensino. Pastor, você está querendo dizer que é possível alguém ir para diante da sua sala com toda a metodologia, com toda a técnica, mesmo assim a aula não ter qualidade? É possível. Eu sei que eu não falo isso para pressionar os irmãos, mas sei que falo isso para você entender o quanto você vai depender de Deus para dar uma aula boa. Uma dependência total de Deus para buscar inspiração, graça, para dominar o que você quer fazer. Porque muita gente pega o método e até elabora uma técnica, mas ele não tem domínio do próprio método que ele escolheu e da técnica que ele quer aplicar, entendeu? Então ele pode ficar meio perdido na aula, com um pouco de dificuldade. Então é interessante que você chegue lá dominando isso. E não podemos nos cansar de repetir, amados. O professor lá é a gente. Jesus, o Espírito Santo, eles só querem nos usar. Eles não serão o professor lá. Eles vão nos usar. Segundo a promessa da Bíblia, eles vão nos fazer lembrar. É ou não é? A Bíblia não diz isso? Nos fará, e o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Mas é bom que saibamos que o Espírito Santo ele não nos faz adivinhar. Aquele lance lá do Salmo, abre a tua boca e eu te encherei. Muito cuidado com a interpretação desse texto. O Espírito Santo ele não nos fará adivinhar. Aliás, isso é totalmente contrário à vontade de Deus, a adivinhação. O espírito de adivinhação não é de Deus. Então, se é assim, o que acontece? Eu preciso ter em mente, eu preciso ter no coração, queridos. Preciso ter no coração. Amém? Então, note, é necessário buscar a qualidade do ensino com a profundidade e domínio do que se deseja ensinar. Ou que isso só será possível com muito conhecimento do tema, com domínio do tema. Nesse caso, o que nós vamos recomendar aqui nessa aula? Vou recomendar aqui, deixa eu ver quantos itens aqui. Vou recomendar 5 itens para os irmãos, para o domínio dessa aula, para a graça de Deus na minha vida, para o meu aluno olhar para mim e ver o irmão está apresentando aquilo que ele domina mesmo, hein? Deus está usando ele para me ensinar nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, enfim. 5 coisas. Primeiro segredinho do domínio de uma aula: leitura diária da Bíblia. Quem não ler Bíblia, irmãos, pode ter método, pode ter técnica, pode usar as mais variadas técnicas e as mais eficientes técnicas, mas a aula não fluirá. São quantos minutos ainda? Tem 14, né? Vamos fechar aqui então. A aula não fluirá, queridos. Por quê? Faltou o conhecimento da Bíblia. A Bíblia é o nosso livro-texto. Não tem outro livro-texto para a nossa aula ser dinâmica, ser uma produtora de grandes conhecimentos. Não tem, é Bíblia.
Segundo, estudo sistemático. Pastor, não é a mesma coisa do um? Não. O um é leitura. Tem gente que diz, eu não estudo Bíblia porque eu não tenho tempo de estudar, então eu não quero só ler a Bíblia. Deve querer ler. Sim, queridos. Leitura diária da Bíblia faz parte. Mas, em segundo lugar, estudo sistemático. Aí quando você senta, anota, pesquisa, coloca aquela parafernália de livros, enciclopédias na mesa, dicionários bíblicos, né? Coloca o seu bom notebook ao lado para conferir com grandes professores que estão na internet à nossa disposição. Vai fazer o estudo de temas, de assuntos que você quer entender. Isso é estudo sistemático. Mas é preciso a leitura diária. Terceiro, leitura de bons livros. Vivemos um tempo também, por falar em identidade do jovem, irmãos, que se desprezam muitos os livros, se desprezam muito os cursos de teologia, se desprezam muito o estudo. Tem muita gente ainda hoje em nossas igrejas. É preciso ter um certo cuidado com isso. Leitura de bons livros faz bem. Quarto, curso de teologia. É importante procurar, as nossas igrejas estão cheias de cursos livres. Não é nenhum curso que vai te garantir profissionalismo, vida profissional. Não é esse o objetivo. Mas conhecimentos bíblicos, muito bons. Conhecimentos bíblicos. Por último, frequência à escola dominical e a cultos de doutrina. Quem quer ser bom professor e não gosta de escola dominical, e ele só vem na escola o dia que ele ensina, o dia que ele dá aula, e não gosta de EBD, e não gosta de culto de doutrina, complicado, irmãos. Porque é onde nós vamos aprender técnicas, formas de expor a palavra, onde nós vamos nos aprofundar na palavra. Na minha escola aqui na sede, eu falto muito. Mas você pode ter certeza que eu estou ensinando em outra escola. Eu não paro. Como que eu vou desprezar o lugar onde eu cresci na fé? Se eu não estiver aí, meus líderes não veem aí, eles já sabem, ele está fora, está em outro lugar. Como desprezar a escola dominical, irmãos? A grande agência de ensino da igreja, que foi onde a maioria de nós obtivemos essa estrutura cristã e espiritual que nós temos. Veja bem. Agora, tem também a segunda coisa, que é, aqui nós estamos falando só da doutrina, tá? E a aula como instrumento de formação, doutrinária? Nós falamos da identidade. Como instrumento de formação doutrinária, que meus minutos já se esvaem, é preciso saber que a doutrina, ela é todo o ensino bíblico normativo como regra de fé e prática. Todo ensino bíblico que coloca para mim regra e vida prática, eu vou chamar de doutrina. Por exemplo, a ceia do Senhor. Eu participo da ceia com toda a fé de que ela é o memorial da morte de Jesus, que ela me leva a uma retrospectiva, introspectiva e expectativa. Quando eu creio nisso, note bem, isso é regra para mim, se torna regra, isso é fé, isso é prática. Ceia do Senhor. Então, pastor, quer dizer que a ceia do Senhor é uma das doutrinas? Sim. É doutrina, isso é doutrina. Tudo que funciona como ensino bíblico normativo, como regra de fé em prática, é a doutrina, amados. Então, ela tem oposição? Sim, ela sofre oposição. O nosso texto falou muito disso. Eu gostaria de falar um pouco, mas não vai dar mais tempo, que nós já estamos concluindo. Existem oposições à doutrina? Sim, existe. Nós temos vários. Eu quero só mostrar para você aí no nosso material de apoio. Olha na página 62, por favor. Quais são? Vamos pelo menos ver essas palavrinhas aí rapidinho. Esses pontinhos na sua página 62 são oposições à doutrina. Quais são as principais oposições à doutrina que um professor de jovem precisa estar muito alerta com relação a elas? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Meus irmãos, aqui está a grande oposição à doutrina. Pastor Amaro, eu sei que o senhor não tem mais tempo, mas me dá só um exemplo. Por que pluralismo é uma oposição à doutrina? Por quê? Ora, amados, pluralismo,
a definição mais simples para pluralismo é que nada, mas nada, se você ler qualquer compêndio filosófico, né, ou sociológico, é melhor até você ler no doutrinário, no teológico, porque o teológico vai te definir como nada se reduz a princípios constitutivos entre os seres. Nada é princípio constitutivo. Por exemplo, existe só o macho e a fêmea. Para pluralismo, não. Não existe só o macho e a fêmea. Está entendendo? Isso é pluralismo. Há diversidade de tudo. Nada é fixo, nada pode obedecer a uma constituição definitiva. Não pode. Porque a regra dos seres, todos os seres desse universo, é diversificação, diversidade. Daí vocês entenderem por que estamos sofrendo tanto com a maldita ideologia de gênero. A ideologia de gênero é um dos grandes frutos do pluralismo que hoje permeia a cabeça dos nossos jovens. Especialmente os jovens escravos da Rede Globo, né, desses sociólogos modernos, né, desses intelectuais modernos. Já encerrou aí, Roberto? Já terminou, né? Olha, glória a Deus, Deus está multiplicando. Aleluia! Glória a Deus, Deus é bom. Mas, professor, privatização, para mim, privatização é o que o governo faz com as empresas. É também, mas nesse caso aqui tem sentido teológico, tá? Privatização aqui significa tudo aquilo que é subjetivo. Os irmãos entendem bem a palavra subjetividade, subjetivismo? O que é subjetivo? É o que é só para mim, o que importa sou eu, o que eu penso, o que eu vejo aqui, meu nariz, eu e pronto. A teologia chama isso de privatização. Entendeu, queridos? Privacidade humana. É um orgulho, é um ego exacerbado do ser humano. Isso é uma grande afronta à doutrina, quer dizer, vale o que eu penso, não me importa o outro. Não importa o meu semelhante, não importa o próximo. Agora, é verdade que esse subjetivismo tende a quê? A adoecer outras pessoas, a contagiar outras pessoas. Então, o B olha para o A e diz assim, uau, achei legal o modo dele agir e pensar, eu também vou ser assim. Pronto, agora sou eu. Me internalizo, só o que eu penso, vejo, acho, é subjetivismo. E também o subjetivismo, ele pode, de um certo modo, atingir o corporativo, atingir o coletivo. Não sei se os irmãos estão me entendendo. Por exemplo, quando você tem uma organização X, com uma ideologia formada, isso também é privatização. Não importa quem vai sofrer por causa disso. O que manda é a nossa organização aqui. É o que a gente pensa. Vocês conseguem entender, queridos? Isso é ou não é uma afronta à doutrina? Uma afronta à doutrina. E tem muitos jovens amando essas linhas por aí, amados. Especialmente jovens. Temos que ser grandes lutadores pela nossa juventude desse tempo atual. O próximo item que vocês leram no material de apoio foi a secularização. Essa não é tão estranha para os irmãos, né? Tudo tem sua base nas realidades deste mundo. Tudo que foge o natural e parte para o campo do sobrenatural, vamos pensar numa coisa que nós amamos muito e cremos, cura. Para esse mundo secularizado, a cura é loucura, coisa da cabeça dos crentes. A cura. Batismo com o Espírito Santo, diz que um poder lá desce na pessoa, a pessoa começa a falar uma língua que não tem nada a ver. Os seculares ou secularistas dão gargalhadas, né? Porque eles têm uma tendência cética e ateística muito forte. Dão risada na cara da gente. Tudo se limita ao que é secular. Não existe nada dentro do âmbito do sobrenatural. Fé, imagine, fé para o secularista. Ele ri na nossa cara. Entenderam o que é a secularização, queridos? E aí a gente fica olhando algumas coisinhas menores na igreja, por exemplo, uma incredulidade que começa a entrar no coração de um determinado jovem na igreja. A gente pensa que isso é coisa à toa, isso é apenas uma incredulidade. Não, queridos, é preciso ter cuidado com esse jovem. Como professor dele, seja um instrumento de Deus na vida dele. Pode ser que esse laço maldito, que bate de frente com a doutrina, esteja rondando o coração deste jovem, deste adolescente, dessa pessoa.
É preciso ir lá, pastoreá-lo, além de ser o professor dele. E cuidar da alma dele, da vida dele. São confrontos a doutrinas, queridos. Então, como que eu não vou pedir a Deus que a minha aula seja instrumento de formação doutrinária na vida dos nossos jovens? Tem que ser instrumento de Deus. O relativismo, que é muito conhecido também. Nosso relativismo é o seguinte: tudo é relativo, nada é como se pensa ser. Não é? Nada. A incognoscibilidade. Incognoscibilidade. O que é isso, pastor? Incognoscibilidade, as pessoas aconselham muito a, quando se dá uma aula, uma palestra, não ficar falando muito termos que atrapalham as pessoas entenderem. Mas é bom, isso faz bem para o professor, não pode também proibir de todo, não. Incognoscibilidade é a falta de capacidade de conhecer as coisas, de saber. Ou seja, a gente não sabe de nada. Então, inclusive, é até muito comum se ouvir de alguns crentes em nome da humildade, mas é perigoso. Como não entender por que eu sou crente? Porque eu entendi a graça e a misericórdia de Deus na minha vida. Eu entendi por que eu sou professor. Eu entendi o chamado de Deus, não quero ser desobediente, senão eu seria negligente. Então, incognoscibilidade 100%, ela não existe, ela vai entrando por um caminho de relativismo. E também, o que o relativismo mais prejudica a doutrina é assim: o que você pensa pode ser só para você. Vai assim misturando um pouco com a primeira linha, que é o pluralismo, né? Desculpa, com a segunda linha, que é a privatização. Vai se misturando um pouco. O que você pensa pode ser assim só para você, para mim já não é. Isso é relativismo. Quando numa sala de aula começa a levantar polêmicas assim, cuidado, é bom até repreender isso em nome de Jesus. Não, professor, mas é você que pensa assim, eu não penso assim. Ah, mas eu já penso diferente de você. Esse lance de eu penso assim, você pensa outro, ele pensa outro, isso tem um perigo danado de relativismo dentro do próprio meio, e que Deus tenha misericórdia de nós. Então são muitos os termos que representam hedonismo, oposição, o vazio existencial, inversão de valores, ceticismo. Quando eu consigo passar isso para o meu jovem, esses perigos que a doutrina enfrenta, aí sim, eu posso ter uma aula como instrumento de formação da identidade dos jovens. Para fechar aqui, já vamos orar. Aí sim, eu consigo apresentar para ele, por meio de métodos, por meio de técnicas, uma aula com qualidade. Atinge aqui os 3 subtópicos do nosso primeiro ponto. Eu consigo mostrar para ele, porque eu estou tentando formar nele, colocar nele uma formação doutrinária, apresentar para ele tudo que confronta a doutrina, para ele exatamente entender que a doutrina é doutrina mesmo. Se ela não fosse, ela não teria tantos inimigos, tantos confrontos, tantas oposições. E aí eu tenho que ser um bom conhecedor da Bíblia, para mostrar para ele por que o que é o que e como que aquilo deve ser na Bíblia, certo? Agora, veja, queridos, aí sim eu estou pronto para ver formado no nosso jovem uma formação de identidade. Ele vai poder se apresentar ao mundo realmente como um jovem cristão. Nós temos muitos exemplos aqui, mas nós vamos concluir agora. Quero te convidar para ficarmos em pé, para nós concluirmos. Para ficar uma conclusão animada, bem participativa, por favor, vamos ler numa só voz essa conclusão do material de apoio. Gostei da conclusão aqui do pastor Fernando. Vamos ler então juntos, numa só voz. 1, 2, 3. É fato que eu sempre glória a Deus. Continue. Jesus disse assim: vocês são sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Mas Deus consequentemente, o verdadeiro cristão é e será sempre sal, ou não será para nada. Que Deus use cada um de vocês, queridos professores, para inculcar nos nossos jovens que Ele é sal, que Ele é luz,
E com isso ele confrontará sempre os princípios dessa sociedade alienada longe de Deus. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos por esta aula, essa ministração. Obrigado pela vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor nos alcance, ó Deus, para levar conosco de uma forma prática tudo quanto nós apresentamos aqui aos teus servos. E que o teu nome, acima de tudo, seja glorificado, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.